Netflix é criatividade e inovação. Estas são as palavras que definem o programa de hoje. A modernização de ideais e de costumes caracteriza as novas gerações. É a vontade de marcar a diferença que faz a diferença. O mundo da comunicação está em constante transformação. O Repórter E2 mostra-te o que os mídias tradicionais fazem para se atualizarem aos dias de hoje. Estamos em tempos de mudança. As novas tecnologias mudaram os hábitos de consumo das pessoas. Os média são o exemplo. Hoje, o acesso à internet é fácil e todos os dias há alguém a inovar e a produzir conteúdo novo. Os meios portugueses já começaram a adaptar-se com a criação de players online, onde as pessoas podem ver aquilo que perderam na televisão. Ainda assim, é preciso um esforço maior. Os médias tradicionais continuam a adaptar-se ao digital e, no fundo, são complementos. O grande desafio é saber como, enfim, conseguimos ter uma nossa capacidade produtiva que seja ágil o suficiente, que seja criativa o suficiente para estar no meio digital. Portanto, contratar as pessoas certas, ter o talento certo, seja na área do jornalismo, pessoas tenham essa mentalidade, esse mindset na área do jornalismo, na área do entretenimento, conseguir que as pessoas que não são nativos digitais, que passem a ser imigrantes digitais. Mas entre o digital e os meios tradicionais existem diferenças. O online é uma aposta e não um depósito de conteúdo. Não basta exportar programas em bruto e ficar à espera de que o público entenda todos os meios da mesma forma. Um programa de televisão não deixa de ser um programa de televisão se visto no tablet, se visto no computador. Temos é que adaptar também as nossas linguagens e formatos à plataforma em que estamos a distribuí-los. Mas também acho que há um caminho para fazer no sentido de criarmos conteúdos originais para o digital. Assim que teve uma aposta numa série chamada Aposta que Amas. Foi uma série que estreou e foi emitida exclusivamente no digital numa primeira fase e depois tinha um compacto semanal na SIC Radical. São esses tipos de movimentos que o mercado vai ter que fazer necessariamente para estar adaptado e para precisamente falar para todos os públicos ao mesmo tempo. A variedade de públicos implica consumos diferentes. Nos jornais diversificaram-se as categorias, desde o lifestyle até à secção de tecnologia. Em rádio, há a liberdade para fazer podcasts independentes. E na televisão, nos últimos anos, cresceram os canais temáticos. À medida que foram aumentando o número e os temas dos canais, os interesses das pessoas adaptaram-se a cada canal, ajustaram-se. E depois há uma questão absolutamente fundamental, que é a mais decisiva na minha opinião, que é o negócio do tempo. Nós não temos tempo para tudo. Portanto, as pessoas escolhem a sua ocupação do tempo em função das suas necessidades e dos seus gostos. Há mesmo quem prefira pagar por outros serviços onde tem a oportunidade de ver o que quiser, quando quiseres. Os serviços de streaming online têm ganho adeptos. A Netflix começou por ser uma empresa de serviço de entrega de DVDs por correio e hoje já conta com mais de 100 milhões de utilizadores que pagam para ver filmes e séries online praticamente sem limites. Mas os média portugueses não têm medo. É uma questão de dimensão, é uma dimensão de público-alvo. A Netflix é um player global, ou seja, não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira, né? Ou seja, guardando aqui as devidas proporções, é como os taxistas quererem parar a Uber e a Cabify. Eles próprios já têm o MyTaxi, que é uma plataforma dos táxis. E não adianta nós também, televisões generalistas dos países, querermos parar fenômenos como o Netflix. Nós temos que encarar isso como até um possível parceiro futuro. A concorrência faz com que as empresas se queiram superar e por isso que não desistam de criar conteúdos que cheguem a cada vez mais pessoas. Mas o foco passa primeiro por conquistar os portugueses. Nós temos de ter formatos que sejam atrativos para públicos que têm hábitos cada vez mais globais, mas com uma componente local muito relevante, porque isso é que também dá o caráter e dá a personalidade ao operador de serviço público. Temos formatos que são importados, sem dúvida nenhuma, e mesmo esses têm uma dose de apor nacional, mas temos muitos conteúdos, o tema todo da informação, os temas todos de documentários, programas à volta do conhecimento, que são absolutamente com uma carga nacional, com uma componente absolutamente nacional. Certo é que os média tradicionais têm sobrevivido. É na publicidade que está a grande aposta para gerar receitas. Os canais de televisão privados, como a SIC e a TVI, têm um limite de 12 minutos de publicidade por hora. O canal público, RTP, 6 minutos. Quando os limites são excedidos, há multas. Mas até agora, os canais portugueses têm conseguido manter um equilíbrio. Nós em Portugal, em minha opinião, fazemos da melhor televisão que se faz em termos qualitativos do que se faz na Europa e no mundo.
Se olharmos à nossa escala, então, dificilmente outros players no mundo fariam o que nós fazemos com os recursos que nós temos. E, portanto, nós sempre conseguimos contornar a questão orçamental com boas ideias e com uma boa capacidade de execução, porque nós temos alguns dos melhores profissionais do meio a trabalhar. E, portanto, acho que é nisso que temos que apostar nas nossas forças, para que as nossas forças colmatem as nossas fraquezas. O estado dos média em Portugal varia consoante os hábitos dos consumidores. O truque passa por acompanhar a procura do público e as tendências do mercado. Vivemos num planeta coberto de plástico e o ambiente começa a dar sinais de desgaste. A consciencialização ambiental torna-se cada vez mais importante. Ana Pego é bióloga e juntou à sua criatividade a vontade de alertar as pessoas para o lixo nas praias. O resultado final, verdadeiras obras de arte. Ora vejam! Desde pequena que se lembra de passar muito tempo os pés na areia. A sua paixão pelo mar levou a aventurar-se pelas praias de Cascais em busca de plástico. E é através da sua página Plásticos Marítimos que Ana Pego nos mostra o seu inventário de lixo artístico. Vamos conhecê-la. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tenho que lhe perguntar de onde é que vem esta ligação pelo mar? Olá, obrigada pelo convite. A ligação pelo mar veio desde sempre, desde que nasci. Tive a sorte de, quando nasci, os meus pais moravam mesmo ao lado da praia e, portanto, o ir para a praia, estar junto ao mar, faz parte da minha vida, faz parte de mim. E como é que surgiu esta ideia de começar a recolher material da praia? Foi de uma forma muito natural. Portanto, eu toda a vida fiz caminhadas pela praia e colecionei vestígios de fauna marinha, ou fósseis, ou ouriços, ou alguns elementos que nos últimos anos comecei a usar nas minhas atividades educativas, com o objetivo de ensinar mais sobre os animais do mar, sobre a importância que eles têm para nós. É importante conhecer para depois proteger. Mas nos últimos anos realmente fui-me apercebendo que havia cada vez mais na praia um elemento que não devia estar na praia, que era o plástico. O facto de começar a encontrar esse material e suponho que é uma quantidade grande, isso assustou-a? Foi difícil esses primeiros dias que começou a recolher e a perceber que de facto tínhamos grandes problemas ambientais? Isto angustiava-me especialmente o chegar à praia e ver a praia cheia de lixo e quando comecei a olhar e a reparar no que eram as coisas, são objetos do dia-a-dia, são coisas que nós usamos diariamente, frequentemente, e que não temos consciência que vão parar à praia. E, portanto, a minha angústia era perceber que isto estava a acontecer e a saber que as pessoas não estão informadas e que não têm ideia nenhuma onde aquilo está a ir parar. E isso para mim era o que me angustiou mais e o que me estressou mais, era isto, era a perceber-me que estas coisas todas mais cedo ou mais tarde acabam por ir parar à praia e que as pessoas não têm ideia nenhuma que isso está a acontecer. Daí sentir a necessidade e achar que é urgente educar as pessoas e chegar a elas e mostrar-lhes, ei, isto está a aparecer na praia, temos que mudar de hábitos, não é? E como é que faz a gestão, é esta a pergunta, como é que faz a gestão entre aquilo que campanha e aquilo que considera importante para a sua componente artística? É uma pergunta difícil. Pois, eu quando encontro as coisas na praia, para já, é fazer uma limpeza de praia, não é? Eu no início ficava muito angustiada, eu comecei a libertar-me desta angústia quando descobri uma coisa que se chama beachcombing. E beachcombing são as pessoas que procuram tesouros e aí comecei a ser um bocadinho mais seletiva. Porque a angústia inicial é uma pessoa fazer limpezas de praia e perceber para já que não consegue tirar tudo o que ali está e depois é o chegar lá no dia a seguir e aquilo estar outra vez cheio de lixo. Da mesma forma. É frustrante, é muito frustrante.
E, portanto, eu através disto comecei a perceber que era possível identificar as coisas e comecei a olhar para os objetos de outra forma. Afinal, isto é de alguém, veio de algum sítio, tem uma história para contar e através destas histórias comecei a achar graça e a ser mais fácil até chegar às pessoas. É mostrar-lhes os objetos e dizer, olha, isto veio aqui parar, veio dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo. Foi talvez por esse sentimento de angústia que criou o Plásticos Marítimos, portanto é a página do Facebook que a Ana tem, onde mostra realmente o que é que faz. Como é que de facto surgiu mesmo essa ideia? Nasceu como? Dessa preocupação em mostrar realmente que tínhamos um problema ambiental? O nome surgiu de eu querer dar um nome científico, resolvi dar um nome científico a esta nova espécie que estava a invadir as nossas praias e as nossas vidas. A necessidade de arranjar a página foi precisamente o tentar chegar a mais pessoas. Mas era especialmente para... Eu inicialmente nunca pensei que o Plásticos Marítimos chegasse ao que chegou, ao que está hoje, não é? Portanto, era uma coisa para a minha família e para os meus amigos verem os objetos que eu ia identificando e que iam aparecendo na praia. Como é que depois que se começou a perceber que o facto de ter aquela página e também atingir mais gente, talvez o facto de alertar as pessoas, elas estarem mais atentas, fez com que este projeto fosse uma coisa mesmo séria e não apenas uma aventura? Pronto, eu cedo percebi que as pessoas estavam mal informadas, não é? Portanto, isso era a minha grande preocupação, a minha grande angústia, era as pessoas não saberem, pronto, não estarem informadas. E quando criei a página, era simplesmente para os meus amigos e para a família ver o que é que ali aparecia. Mas a certa altura comecei a colecionar. Comecei a colecionar pauzinhos de cotonete, comecei a colecionar palhinhas, comecei a colecionar uma série de objetos do dia-a-dia, escovas de dentes, com o intuito de um dia fazer uma exposição para que as pessoas, já que não vêm à praia durante o inverno ou que não vêm com a frequência que eu venho, eu vou ter que arranjar uma forma de lhes levar o lixo até elas. E então posso exatamente pegar por aí, com tudo aquilo que começava a colecionar, começou a perceber que muitos dos objetos que tinha em mão escondiam histórias incríveis. Quando é que se começou a perceber isso, que de facto tinha grandes tesouros consigo? Comecei-me a perceber quando comecei a procurar cada vez mais informação sobre o assunto. Portanto, o plástico nos oceanos começou a preocupar-me tanto quando comecei a ver as quantidades alarmantes que apareciam na praia. Comecei a ler artigos, a ver documentários, a seguir páginas internacionais de pessoas que faziam o mesmo que eu, que faziam limpezas de praia. E havia muitos ingleses que já faziam beachcombing. Isto é um nome muito recente em Portugal, mas os ingleses, para eles, já há muitos anos que fazem isto e que apanham as coisas, porque infelizmente nós temos uma corrente aqui no Atlântico Norte, temos uma corrente que é a corrente do Golfo, que traz o lixo todo, que faz com que o lixo marinho ande a circular no Atlântico Norte, não é? E daí depois formarem-se as ilhas de lixo. E por essa razão também há muito lixo que vai todo parar à Escócia, Irlanda e Inglaterra. E por isso essas pessoas começam a levar com o lixo todo nessa zona e, portanto, habituaram-se já há muitos anos a identificar e a saber de onde é que as coisas vinham e mesmo histórias de contentores caem ao mar. Infelizmente há muita coisa que vai lá parar acima. E, portanto, eu comecei a acompanhar muitos desses projetos e muitas dessas coisas e fui aprendendo a identificar e a ganhar gosto por identificar as coisas. A origem. A certa altura comecei a ir para a praia, não a ficar, ai que horror, está aqui este lixo todo. Não, o que é que eu vou encontrar hoje? A Ana apanha de tudo, mas há assim algum objeto que quando sente mais alguma dificuldade em identificar, como é que faz para encontrar ou o que é a história que ele teve? Eu durante muito tempo e aprendi imenso com um grupo no Facebook que chamava-se Lost at Sea. Era um grupo que tinha gente do mundo inteiro, pessoas de todas as profissões, adultos. E isto era muito engraçado porque as pessoas, pelo facto de serem de países diferentes ou por serem de profissões diferentes, há coisas que para uma pessoa pode ser um objeto super comum e para outra pode ser a coisa mais estranha do mundo, não é? E por isso era maravilhoso, aquele grupo era incrível. Ana, como referiu, e desde cedo licenciou-se em Biologia Marinha e Pescas, sempre se preocupou com as questões ambientais. O que é que de facto a fascina mais neste projeto? Bem, o meu objetivo é proteger os oceanos, não é? E eu acho que nós, sendo de um país de mar,
temos estado muito orgulhamos muito dos descobrimentos e que somos um país de mar, que temos uma costa imensa, mas a verdade é que sabe-se muito pouco sobre os oceanos, fala-se muito pouco sobre os oceanos na escola e eu acho que é muito importante educar neste sentido e acho que é importante conhecer-se os oceanos e o que têm de bom e o que nos dão de bom para os podermos proteger. E através desta nova espécie que é o plásticos marítimos, é um alerta precisamente para mudarmos comportamentos. E alertou melhor ainda quando lançou recentemente o seu livro, Plásticos Marítimos, uma espécie invasora, assim o título. Mais do que alertar as pessoas, sei que é também um guia para que as pessoas tenham as atitudes certas para salvar o ambiente. Que outros conselhos pode dar às pessoas para que, de facto, o lixo que a Ana recolhe ser cada vez menor? Bem, eu na verdade, este meu percurso, eu tenho tido muita sorte com plásticos marítimos, tem crescido muito, mas acho que tenho tido sorte, acho que tenho calhado na altura certa, as coisas têm acontecido espontaneamente quase, eu não programei este projeto, são coisas que têm acontecido naturalmente e tive a sorte de ter o convite desta editora, o Planeta Tangerina, que é uma editora bastante conhecida e bastante premiada, e de lhes ter chamado a atenção para este projeto. A Isabel Munhoz Martins, com quem eu escrevi esta história, achou que a minha história, este meu percurso, era muito inspirador e que podia ser inspirador para outras pessoas fazerem o mesmo, não só neste âmbito do plástico nos oceanos, mas também que podia ser inspirador com outras temáticas em que as pessoas sentissem que sozinhas, que se calhar podiam arregaçar as mangas e começar a lutar por uma coisa em que acreditam. Tenho que lhe agradecer. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Criatividade resulta também em inovação. Este é o segredo do sucesso do nosso próximo convidado do Made It. António Azevedo é Marketing Manager e tem a cabeça cheia de ideias. Nos tempos livres faz um podcast e hoje fala-nos um pouco sobre o seu percurso. Sem Marketing Manager, a tua empresa, o teu serviço, o teu produto, não vais conseguir fazê-lo chegar a ninguém. Sou licenciado em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESC. Eu gostei muito do curso mesmo, gostei dos professores, enriqueceu-me bastante e deu-me bases para o que eu estou a fazer atualmente. Na altura eu estava a gostar tanto do curso que no final do segundo ano decidi fazer um estágio de verão. E depois percebi, o curso é muito giro, mas isto na agência de comunicação, acabei por ir para o mestrado de Publicidade e Marketing, a achar que queria publicidade. E percebi, se calhar também não é publicidade o que eu quero, se calhar é marketing. E então acabei por tentar ir para esse caminho. E depois surgiu a oportunidade de vir aqui para a Fixand, exatamente para Digital Marketing Associate, e a partir daí foi subindo. No fundo, estou a gerir todos os canais a nível de marketing de comunicação. Vou gerir, por exemplo, o planeamento e implementação de estratégias a nível de redes sociais, também a nível de email marketing, campanhas pagas a nível de Google, e depois tenho uma grande componente muito analítica de tudo o que é feito. O que é que me fascina é os números e perceber o impacto que aquilo está a ter nas pessoas e perceber como é que eu posso melhorar ou não. É uma coisa que me fascina, é um constante trabalho analítico e de otimização, analisar e otimizar. E puxa muito por uma vertente competitiva minha também, que está sempre a tentar ser melhor, e eu aí sei, porque tenho dados concretos que me permitem avaliar o meu trabalho. O que me motiva a continuar? O facto de ser uma área onde estão sempre a aparecer coisas novas, vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu gosto, que é estar sempre a aprender coisas novas, procurar novas estratégias e sempre a perceber o que anda aí que nos pode ajudar a chegar a esses objetivos. E isso é um grande desafio. Passamos muito tempo a pensar, muito tempo a testar e acaba às vezes por ser frustrante. Mas lá está, é algo que também me motiva a continuar. Olhando para os últimos tempos, diria que um dos grandes projetos e que me marcou bastante foi a presença no Web Summit. Foi muito interessante, não só porque também coincidiu com uma fase na Fixand onde eu ganhei mais algumas responsabilidades e pensar todo o processo, aquele hype antes do evento e depois o estar lá a interagir com tanta gente, a falar com tanta gente, tantos curiosos, tantos interessados, foi bastante interessante. Fora da Fixand, eu procuro sempre estar com alguns projetos extracurriculares. Gosto muito de esportes, de gaming,
então procuro estar sempre envolvido em alguns projetos nesse sentido. Mesmo enquanto estava na faculdade, continuei a jogar. Não consigo desvincular, é algo que eu gosto mesmo e algo que me vejo a trabalhar com estas competências de marketing, nas áreas de marketing, de comunicação e no futuro envolver-me mesmo a 100%. Estou a começar um podcast com um grande amigo, o Gonçalo Cunha, uma conversa muito informal a três, ou seja, eu, o Gonçalo, e tentar trazer sempre alguém que de certa forma se tenha destacado e nós, no fundo, também irmos dando alguns inputs e ter ali uma conversa informal. Quanto mais coisas tiver, mais energia vai tendo e mais vou sendo produtivo. E, portanto, eu quando estou envolvido em muita coisa, acabo por dar ainda mais de mim em cada coisa onde estou metido. Às vezes é muito cansativo, mas também não o sinto muito, porque dá-me motivação e é a motivação que eu preciso para o meu dia-a-dia. Se a pessoa quer seguir esta área, é estar sempre a aprender, sempre a perceber como é que pode fazer as coisas de forma diferente, de forma inovadora e que acrescentem valor. Objetivos para o futuro: continuar a aprender muito, sempre. Conseguir estar a trabalhar naquilo que eu gosto, ou seja, na área da comunicação e de marketing, na indústria dos esportes. Por trás de grandes ideias está um grande trabalho de pesquisa. O E2 fez o trabalho de casa e explica-te um dos maiores problemas ambientais. Sabes o que são microplásticos? Presta atenção ao prisma e percebe o impacto que eles têm na nossa vida. Em março de 2018, um estudo da Universidade Estatal de Nova Iorque mostrou que há microplástico na água engarrafada de algumas marcas. Mas o que é isto de microplástico e qual é o impacto que causa no nosso dia-a-dia? A Inês acabou de comprar uma casa na praia. Isto significa que a Inês está rodeada de microplástico. E não é por se ter mudado para junto do mar, antes a Inês já vivia assim. O microplástico, para além das praias e dos oceanos, está também presente no ar e em certos alimentos. Para perceber como é que foi lá parar, vamos primeiro ver o que é então o microplástico. Os microplásticos são todos os plásticos inferiores a 5 mm. Portanto, ainda são visíveis, não é? Nós conseguimos ver ainda 5 mm, mas já são muito pequenos. Para entenderes melhor, o microplástico é mais pequeno do que um grão de arroz basmati. E afinal, de onde é que vem? Há dois tipos de origem. Uma origem primária, que engloba os plásticos que são libertados para o ambiente, já em pequenas dimensões. E uma origem secundária, que inclui os plásticos que ao longo do tempo se fragmentam em pedaços cada vez mais pequenos. Para explicar melhor a origem primária, vamos ao exemplo da Inês. Antes de ir dormir, a Inês escova os dentes. A escova de dentes é uma das maiores fontes de microplástico. É feita de pastilhas de plástico que muitas das vezes vazam no transporte para as fábricas e acabam no mar. Mas essa não é a única fonte. Sabias que a pasta de dentes possui microsferas de plástico? Ao lavar os dentes, as microsferas caem pelo cano abaixo, entram no sistema de esgotos e, como são muito pequenas, as partículas não são filtradas nas estações de tratamento de águas residuais. Por isso, acabam no mar. Mas as fontes de origem do microplástico não ficam por aqui. Sabias que até na roupa há microplástico? Muitas vezes, a roupa tem fibras sintéticas feitas de plástico, como é o caso do nylon, do poliéster e da licra. A Inês decidiu lavar a roupa, mas sabias que só ao colocá-la na máquina, a Inês liberta microplástico para o ar? Imagine que tem uma roupa qualquer de fibra, não é? Que veste, não é? Só o movimento de vestir a roupa, de passar para baixo e para cima, tudo isso gera fibras no ar. Portanto, as fibras são muito leves, são muito fininhas, muito leves, pequenas. Portanto, é muito fácil delas flutuarem no ar e serem transportadas também pelos nossos movimentos. Saímos de uma sala e gera-se um turbilhão, uma corrente, não é? Que levanta partículas. Essas partículas vão depositar-se noutro sítio. Para além disso, durante a lavagem algumas das fibras soltam-se e, dessa forma, chegam ao mar. No dia seguinte, a Inês decide ir ao supermercado e até a viagem de carro é uma fonte de microplástico. Quando rodam, os pneus desgastam-se. A poeira de microplástico que resulta daí vai para o mar e para o ambiente através da chuva e do vento. Estes casos foram exemplos da origem primária do microplástico. Mas afinal, qual é a origem secundária? Na ida ao supermercado, o saco de plástico que a Inês levava voa com o vento e acaba no mar. Através da ação do sol e do desgaste, o plástico parte-se em pequenas partículas. Torna-se assim em microplástico de origem secundária. Devido ao envelhecimento, acaba por atrair mais poluentes orgânicos, maus para a saúde pública e para os animais marinhos.
Esses microplásticos são, no fundo, um alimento envenenado, de alguma maneira, porque não só tem os aditivos no seu interior, como também à volta, não é? Tem já uma capa de compostos persistentes que também são contaminantes. Mesmo que o plástico não tivesse aditivos nenhuns, há todos esses compostos na água já, portanto, necessariamente o plástico é um material contaminado. Por último, o microplástico pode também ir parar aos oceanos devido aos rios, às tempestades, à ação do vento ou dos animais. Além disso, a agricultura e a pesca são outras possíveis fontes. Mas por que é importante falar nisto? É muito importante falar neles, porque eles estão em todo lado. As próprias fibras estão no ar que respiramos e, portanto, certamente já respiramos várias. Também têm sido descobertos microplásticos em vários alimentos, não é? E, além disso, nos oceanos, estas partículas são depois facilmente ingeridas por muitos organismos, não é? Alguns dos quais depois nós vamos comer. Portanto, essa também é uma preocupação e, portanto, os microplásticos são talvez a maior das preocupações relativas à degradação dos plásticos. Foi descoberto que mais de 600 animais marinhos já estiveram em contacto com o microplástico. Desde o zooplâncton até às tartarugas, o microplástico pode afetar o crescimento e os órgãos vitais das espécies. Um estudo piloto da Agência Ambiental Austríaca descobriu que chega a haver 9 tipos diferentes de plástico nas fezes humanas. Até agora, ainda não se sabe qual é o impacto na saúde. Há muitas incertezas ainda, não é? Mas nós temos a percepção que não é bom estarmos a alimentar-nos com alimentos que já estiveram em contato com o plástico. Se pensarmos que respiramos também microplásticos, não é? Nas fibras, e certeza que o nosso contacto com os microplásticos já existe há muito tempo, não é? Apesar de só agora estarmos a despertar para esta questão. Mas vamos voltar ao ponto de partida deste prisma. Em março de 2018, foi descoberto que, em 250 garrafas, 93% continha água contaminada por microplástico. A Organização Mundial de Saúde anunciou que vai estudar os efeitos do microplástico nos humanos. Mas os resultados ainda não têm data prevista. E é com o sentido que devemos estar a par das mudanças do mundo que terminamos o programa. Não percas os nossos conteúdos exclusivos no Instagram e Facebook em E2.esques e no YouTube E2esques. Até para a semana!